Putin queria um império. Em vez disso, ele está presidindo um colapso em câmera lenta. A invasão dele à Ucrânia deveria ser o primeiro capítulo na restauração da glória soviética, uma demonstração de força para o mundo. Mas acabou expondo o quanto as fundações da Rússia são realmente fracas, frágeis e ocas. Agora, o país está se fragmentando de dentro para fora. Movimentos separatistas estão ganhando força. A economia está sufocando. Sob sanções, regiões inteiras estão escapando do controle de Moscou, e a fantasia de Putin de um novo império russo está apodrecendo em tempo real. Bem diante dele, ele não só falhou em reconstruir a União Soviética, como pode ter destruído a Federação Russa, e os sinais estavam lá desde o começo. Na verdade, podemos voltar no tempo. O presidente russo estava apenas começando a aparecer na cena política, dando os primeiros sinais de suas ambições de longo prazo. Ele tinha acabado de ser escolhido como o próximo primeiro-ministro russo, e em um de seus primeiros discursos à Duma Estatal, uma das duas câmaras do parlamento russo, ele disse: "A Rússia tem sido uma grande potência por séculos e continua sendo. Sempre teve e ainda tem zonas de interesse legítimas. Não devemos baixar a guarda nesse aspecto, nem permitir que nossa opinião seja ignorada." Através dessas palavras, Putin anunciou à Rússia e ao mundo exatamente que tipo de líder ele estava destinado a ser, e ele continuou provando isso através de suas ações, que demonstraram consistentemente que ele é um homem que de muitas maneiras anseia viver no passado. Desesperado para voltar a uma época em que a Rússia era a entidade mais feroz e formidável da Terra. É algo sobre o qual ele falou repetidas vezes, talvez mais notoriamente em 2005, quando já havia alcançado o cargo de presidente. Em seu discurso anual à Assembleia Federal da União Russa, ele declarou: "Acima de tudo, devemos reconhecer que o colapso da União Soviética foi um grande desastre geopolítico do século. Quanto à nação russa, tornou-se um verdadeiro drama. Dezenas de milhões de nossos concidadãos e compatriotas se encontraram fora do território russo. Além disso, a epidemia de desintegração infectou a própria Rússia." Essa declaração tem sido mencionada repetidas vezes ao longo dos anos. E é compreensível, já que ela resume de forma tão sucinta dois dos sentimentos mais profundos e sinceros de Putin. Primeiro, ela demonstra seu claro arrependimento e remorso pela perda do antigo status da Rússia. Putin foi alguém que cresceu durante o auge da União Soviética. Ele até desempenhou um papel ativo na construção e consolidação da temida reputação da União ao redor do mundo, passando 16 anos trabalhando como oficial de inteligência estrangeira para o Comitê de Segurança do Estado, mais conhecido como KGB, subindo nas fileiras até alcançar o posto de tenente-coronel antes de decidir se demitir e seguir uma carreira na política. Ele testemunhou o poder da União Soviética em primeira mão, assim como o caos que se desenrolou depois que tudo desmoronou. Em 91, ele assistiu enquanto o prestígio e o status de seu país diminuíam, e ele prometeu fazer tudo o que pudesse para trazer tudo de volta. A declaração também demonstra exatamente como Putin vê os milhões de pessoas que vivem nas ex-repúblicas soviéticas. Ele os descreveu como co-cidadãos e compatriotas. Esses termos podem ser vistos como expressões de carinho ou referência às pessoas nascidas na Rússia que passaram a viver em novas nações independentes após a dissolução da União. Por outro lado, isso também pode ser visto como um sinal de como Putin vê todos os ex-cidadãos soviéticos como parte da mesma família, tendo a Rússia como sua cabeça. O presidente fez observações semelhantes em várias ocasiões desde então. Em 2021, por exemplo, poucos meses antes do início da guerra na Ucrânia, em comentários exibidos como parte de um documentário intitulado Rússia Nova História, Putin disse que foi uma desintegração da Rússia histórica sob o nome de União Soviética. Nós nos transformamos em um país completamente diferente, e o que havia sido construído ao longo de 1000 anos foi em grande parte perdido. Ele continuou chamando o incidente de uma grande tragédia humanitária, expressando uma suposta simpatia pelos cerca de 5 milhões de russos que foram separados de sua pátria, quando a União terminou e novas fronteiras foram criadas. Ele admitiu que trabalhou como taxista nas horas vagas só para pagar as contas, demonstrando como o colapso da União o afetou em um nível pessoal, enquanto alimentava ainda mais seu desejo ardente de ver o Império Russo renascer. E não é só em suas palavras que o líder russo demonstrou esse desejo, mas também em suas ações. Durante todo o seu tempo no poder,
Putin fez tudo o que pôde para manter altos níveis de influência política e controle em tantas ex-repúblicas soviéticas quanto possível, com variados níveis de sucesso. Na Bielorrússia, por exemplo, Putin sabe que pode contar com seu fantoche, o presidente Alexander Lukashenko, para basicamente fazer tudo o que ele quiser. Em várias nações da Ásia Central também, como o Cazaquistão, a influência do Kremlin é claramente visível. Putin aproveitou ao máximo o tamanho, a riqueza e os recursos superiores de seu país para garantir isso de forma eficaz. Países como Tajiquistão, Quirguistão, Turcomenistão e Armênia têm dependido consistentemente da Rússia para comércio, segurança e sobrevivência. Com o tempo, no entanto, algumas das ex-repúblicas soviéticas foram, lenta mas seguramente, escapando das mãos de Moscou. A Geórgia é uma delas e tem demonstrado interesse crescente em fazer parte de alianças como a União Europeia ou a OTAN. Esse é um dos motivos pelos quais Putin tomou medidas contra o país em 2008, iniciando a curta guerra russo-georgiana. A Moldávia é outro exemplo. Assim como a Geórgia, ela demonstrou interesse ativo em ingressar na União Europeia e construir laços mais estreitos com a Europa, ao mesmo tempo em que tenta se libertar do controle russo. Em resposta, Moscou tem, segundo relatos, tentado interferir nas eleições da Moldávia há muitos anos, lançando seus próprios candidatos apoiados pelo Kremlin, e até mesmo orquestrando protestos e campanhas de desinformação online. Numa tentativa de semear o caos no pequeno país do leste europeu, há também a Ucrânia, regularmente chamada de Pequena Rússia por Putin e outros oficiais e elites russos. A Ucrânia, há muito tempo, é vista como talvez a peça mais importante do quebra-cabeça nos planos de Putin para restaurar a antiga glória da Rússia. Em 2014, ele colocou a primeira fase desses planos em ação, ordenando que suas forças tomassem o controle da península da Crimeia. Em 2022, ele foi muito além, autorizando a invasão em grande escala da Ucrânia. O presidente afirmou que toda a Ucrânia é nossa e declarou que os povos russo e ucraniano são um só povo. Ao fazer isso, ele deixou sua posição absolutamente clara. A invasão de Putin nunca foi apenas sobre o Donbass, nem sobre libertar russos e ucranianos de algum regime fascista mítico e inventado. Sempre foi sobre poder, conquista e, tentando trazer de volta a era de ouro da União Soviética, expandir a esfera de influência de Moscou e manter o irmãozinho da Rússia fora das mãos do mundo ocidental. Mas não funcionou e nunca vai funcionar. Isso de acordo com o analista geopolítico Manlio Graziano, ex-professor de geopolítica da Sciences Po e da Sorbonne, em Paris, França. Graziano recentemente concedeu uma entrevista ao The Kiev Post para expressar suas opiniões sobre as esperanças, ambições e fracassos de Putin. Na Ucrânia, ele foi questionado sobre a ideia de que a Rússia teria algum tipo de direito geopolítico de dominar a Ucrânia, com base em laços históricos e culturais. Respondendo de forma histórica e política, tais argumentos não têm base real. Na verdade, os russos não reivindicam direitos sobre a Ucrânia, mas sim o direito de reconstruir o Império Russo, continuou Graziano. Quando Putin disse em 2005 que o colapso da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX, ele deixou claras as suas intenções. Mas ainda antes, quando Yeltsin e os líderes da Ucrânia e da Bielorrússia dissolveram a URSS em dezembro de 1991, eles imediatamente criaram uma comunidade de estados independentes e declararam abertamente que aquilo era o início de uma nova união. Em outras palavras, o plano para reconstruir a União começou no momento em que a União Soviética se desfez, e Putin pretendia reviver esse plano. Ele explicou que qualquer plano assim precisaria começar, não com as nações da Ásia Central como Uzbequistão e Cazaquistão, mas com as nações eslavas como Belarus e Ucrânia, de onde veio grande parte da cultura tradicional russa. Como observa o analista geopolítico, depois de garantir o controle sobre Belarus, a Ucrânia seria o próximo passo, e não apenas o 1% do território ucraniano atualmente em disputa. O plano era tomar toda a Ucrânia. Se a Rússia tivesse sucesso, ela reivindicaria legitimidade para recuperar o restante do antigo império, talvez não os estados bálticos, mas certamente o Cáucaso e a Ásia Central. Graziano afirmou ainda que a Rússia não apenas fracassou na Ucrânia, mas também sofreu perdas muito maiores do que Putin poderia ter imaginado, com aliados antigos se afastando do Kremlin, enquanto a máquina de guerra do país segue lutando na linha de frente. Em vez disso, a Rússia acabou dando um tiro no próprio pé.
Esta guerra lhe custou a influência que ainda tinha no Cáucaso e afastou os estados da Ásia Central. A Rússia está travando uma guerra que, visivelmente, é incapaz de vencer. A Batalha de Stalingrado durou 6 meses e meio. A Batalha por Pokrov já se arrasta há 18 meses e ainda não foi resolvida. O fato de que a Rússia conquistou apenas 1% a mais da Ucrânia em todo o ano de 2025 deveria encerrar o debate. A Rússia não está vencendo esta guerra. Esses não são opiniões, mas fatos baseados na realidade e respaldados por dados reais. Não há dúvida alguma de que a guerra não saiu como planejado para Putin, de forma alguma. Quando tudo começou, ele e muitos outros altos funcionários russos acreditavam, segundo relatos, que a invasão estaria concluída em poucos dias. Agentes do FSB já estavam preparando o próximo regime pró-Rússia que assumiria o controle de Kiev, assim que o atual presidente Vladimir Zelensky fosse removido do poder. Os soldados de Moscou estavam prontos para vestir seus uniformes de desfile e erguer com orgulho a bandeira russa nas ruas da Ucrânia. Era para ser uma vitória esmagadora, uma declaração clara da intenção russa, um momento de renascimento e reconstrução para toda a antiga região soviética. Um momento que faria o que Vladimir Putin queria há tanto tempo e tornaria a Rússia tão temida e respeitada quanto já foi um dia. Também era para definir todo o legado de Vladimir Putin, marcando seu lugar nos livros de história, garantindo que ele fosse lembrado com a mesma reverência e respeito que os czares russos de épocas passadas, como Pedro o Grande, a quem Vladimir Putin já se comparou em várias ocasiões. Bem, a invasão provavelmente será mesmo pelo que Putin será mais lembrado, mas o nome dele não ficará registrado na história, associado a alguma grande vitória ou a um glorioso renascimento russo. Em vez disso, ele será para sempre conhecido como o homem que, por sua própria ganância e arrogância, quebrou a Rússia em pedaços. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Tanto em casa quanto além de suas fronteiras, a Rússia está desmoronando. No âmbito doméstico, o país está enfrentando algumas das maiores e mais desafiadoras crises de sua história, todas elas ligadas à guerra. Há a enorme perda de vidas causada pelo próprio conflito. Um relatório recente do Ministério da Defesa do Reino Unido sugere que a Rússia já sofreu mais de 1.100.000 baixas desde o início da guerra. Isso significa que inúmeras famílias em todo o país foram forçadas a se despedir de pais, filhos, irmãos e maridos. Outros, pelo menos, conseguiram receber seus parentes de volta em casa, mas muitos vão sofrer graves consequências físicas e mentais do conflito por muitos anos, se não pelo resto de suas vidas. Isso só pode impactar negativamente a popularidade de Putin. Até mesmo nacionalistas russos ferrenhos começam a questionar como e por que uma guerra que deveria ter acabado em poucos dias se arrastou por tanto tempo e levou a perdas tão devastadoras. E ainda há os impactos econômicos. Antes da invasão, a economia da Rússia não era a melhor do mundo, mas era em grande parte estável e sólida, construída sobre as bases fortes das impressionantes indústrias de energia e petróleo do país. O país também tinha um fundo nacional de riqueza saudável, com grandes reservas tanto de rublos quanto de várias moedas internacionais, além de fortes laços comerciais por toda a Europa, Ásia e além. Nos anos desde que as forças do Kremlin entraram na Ucrânia, a economia da Rússia continuou a crescer, mas apenas de forma lenta e desigual, após a perturbação inicial. O PIB cresceu cerca de 0,6% em 2023 e 3,8% em 2024, segundo estimativas do FMI, com expectativa de desaceleração acentuada do crescimento em 2025 e 2026. As sanções ocidentais prejudicaram gravemente bancos e empresas do país, cortando conexões com vários mercados e parceiros internacionais. O valor do rublo despencou, o fundo de riqueza foi esgotado e muitas das indústrias que antes eram fortes no país foram reduzidas a uma fração do tamanho que tinham anteriormente, canibalizadas pelo complexo militar de defesa, que agora é a única coisa impedindo o país de mergulhar em uma recessão histórica. Na Rússia, todos sentem a pressão, das elites e oligarcas com ativos congelados e riqueza reduzida, às famílias comuns, que lutam ainda mais para pagar itens básicos como comida, moradia e combustível. Falando em combustível, isso já foi essencial para a força e prestígio da Rússia, com dezenas de países dependentes de suas grandes reservas de petróleo para suprir necessidades energéticas. Exportadores russos já quase não têm países para vender devido ao endurecimento das sanções.
o preço médio do barril diminui e um número crescente de nações deixa de comprar os recursos de Moscou, buscando opções alternativas em outros lugares. A Ucrânia também desempenhou seu papel nessa crise, atacando de forma inteligente a infraestrutura relacionada a combustíveis em territórios ocupados e regiões russas, prejudicando a capacidade de produção do país e atingindo o Kremlin, onde mais dói, nos bolsos deles. Todos esses fatores levaram a um aumento da inquietação e até murmúrios de separatismo e rebelião em regiões por toda a Rússia, desde as mais próximas da Ucrânia até as do Extremo Oriente, a milhares de quilômetros de Moscou e Kiev. Protestos eclodiram na região de Altai, por exemplo, onde as pessoas estão cada vez mais cansadas de serem ditadas por oligarcas autoritários. Na República de Sakha, que ocupa cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados da Sibéria, sentimentos separatistas crescem, inclusive entre autoridades locais eleitas que se posicionam contra o Kremlin. Enquanto isso, na Ingushétia, no norte do Cáucaso, forças partidárias como o Exército de Libertação Ingush estão realizando regularmente ataques organizados contra agentes russos, como oficiais do FSB e guardas de fronteira. Se persistirem os problemas econômicos, a falta de mão de obra e outras crises na Rússia, o que é quase certo, enquanto a guerra continuar, esses movimentos também vão crescer e se espalhar ainda mais. Com isso, as fissuras que já existem na Federação Russa inevitavelmente se aprofundariam, com o risco de rebelião, agitação ou até mesmo guerra civil aumentando a cada dia. Fora das fronteiras da Rússia, a história é semelhante. Muitas das ex-repúblicas soviéticas que antes viam a Rússia como sua guardiã e provedora estão começando a questionar se o país ainda está à altura da tarefa. Durante anos, eles viam a Rússia como uma força todo-poderosa, conhecida por seu poderio militar e força extraordinária, com seu líder, Vladimir Putin, aparentemente capaz de conseguir tudo o que queria, sempre que desejasse. Então eles assistiram a Rússia invadir a Ucrânia e Vladimir Putin falhar repetidamente em conseguir o que queria. Eles viram como a supostamente invencível máquina de guerra russa fracassou e falhou nas linhas de frente de Donetsk, como os chamados tanques russos de ponta e outros equipamentos foram destruídos. Como, mesmo após anos de combate, o exército do Kremlin ainda luta para alcançar até os objetivos mais modestos ou capturar os menores pedaços de território. Pouco a pouco, o mito da superioridade e força da Rússia, um mito que o próprio Putin passou tantos anos construindo cuidadosamente para projetar poder e intimidar. As antigas nações soviéticas começaram a se desfazer. Os países começaram a enxergar através das mentiras. Perceberam que a Rússia não era de fato tão poderosa quanto afirmava ser. Ela nem conseguia vencer uma guerra ou conquistar território contra um oponente bem menor e mais fraco. Quando isso ocorreu, muitos desses países passaram a reavaliar seus laços com a Rússia. Vimos países como Armênia e Azerbaijão se afastando lentamente do controle do Kremlin, por exemplo, sendo que este último, em especial, tomou medidas ativas para construir laços melhores com outros países a fim de reduzir sua dependência da Rússia. Em toda a Ásia Central, muitos dos antigos estados soviéticos que se mantiveram próximos da Rússia desde o início dos anos 90 começaram a reescrever suas políticas externas. Lugares como Uzbequistão e Cazaquistão estão, por exemplo, explorando novas rotas comerciais e conexões internacionais, percebendo finalmente que existem outras formas de funcionar e sobreviver e que não precisam necessariamente ser tão dependentes da Rússia daqui para frente. Depois, há as nações mencionadas anteriormente, como Geórgia e Moldávia, que agora parecem mais focadas do que nunca em olhar para o oeste e não para o leste, para apoio futuro, segurança e comércio. E tudo isso resulta em uma realidade muito sombria para o presidente Putin. Ao atacar a Ucrânia, ele esperava lançar as bases para um novo império russo. Ele acreditava que, com intimidação e demonstração de poder, traria esses países de volta ao seu domínio. O que ele realmente fez foi afastá-los, e não só isso, mas também está afastando o próprio povo dele, deixando populações e comunidades em várias regiões russas se sentindo marginalizadas, ignoradas, isoladas e maltratadas. Não faz tanto tempo que Putin parecia o homem mais poderoso do mundo. Agora, ele nunca pareceu tão fraco. Confira este vídeo para uma análise mais profunda dos problemas que a Rússia enfrenta hoje como resultado da sede insaciável de poder de Putin. Ou para ter uma ideia do que pode ser sua última jogada desesperada. Confira este vídeo, que analisa o que o presidente russo pode ter planejado para a aliança da OTAN em 2026. Por fim, lembre-se de se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito.
Assim, você não perde as últimas notícias sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia ou outros grandes conflitos mundiais.